Bom, pessoal, vamos dar mais 5 minutos para o pessoal que estiver atrasado terminar de entrar e vamos começar o nosso webcast.
Boa noite, amigos do MVP Showcast 2013. Aqui vamos começar com uma palestra de Steam Server 2013 Data Loss Prevention. Meu nome é Jorge Patrício Dias Guzmán, sou MVP em Steam Server faz 8 ou 9 anos mais ou menos, e sou consultor aqui no Chile, do SPC Chile, e também apresentador do programa Timão Metal na Rádio Coringão e Rádio Livre Gaviões. Comigo está Marcelo Vig. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Dr. Jorge. Oi, vamos tocar essa de DLP então. Estamos aí encerrando o nosso ciclo de palestras de mensageria, né? O Rover está entrando aí também. Eu sou Marcelo Vig, MVP de Exchange. Sou responsável também pela publicação de artigos lá no portal andersonpatricio.org. Depois a gente vai passar nossos contatos aí para vocês, que acredito que essa vai ser uma das melhores palestras aí das que nós apresentamos, porque DLP é um assunto muito legal aí do Exchange 2013. Rover, já está online? Dá uma palavrinha aí, te apresenta. Sim, estou online. Boa noite a todos. Quem vos fala é Rover Marinho, MVP de Exchange Server. Já MVP há 6 anos, junto com todas as pessoas. Queria dizer que todas essas palestras que nós fizemos com relação a MVP, com relação a Exchange, já está rolando desde terça-feira. Essa é a última da jogada. E o Jorge vai estar dando uma aula para a gente aí de Data Loss Prevention. Vou ficar disponível caso vocês queiram no final da palestra para estar aqui respondendo no Q&A, ok? Ok, galera, então vamos lá. Data Loss Prevention. Esse é um tema muito importante nos dias de hoje, onde se fala de espionagem, se fala de proteção de dados, de NSA e etc. A Data Loss Prevention é uma característica que, por exemplo, no Steam 2013 vem nativa. Antes, o que a gente tinha que usar? Appliance de filtro de conteúdo, mas que não eram tão eficientes para evitar a fuga acidental de dados. Normalmente, pode acontecer essa fuga acidental de dados por um descuido. Quantas vezes a gente não mandou um e-mail para uma pessoa que não tinha que ter enviado, não necessariamente com informação confidencial, mas com assunto nada a ver com a outra pessoa. Isso pode ocorrer. Isso ocorre normalmente no dia a dia. E o pior é quando acontece com informação da empresa. Então, de repente, a gente vê sempre nos jornais assim, nossa, uma loja vazou informação dos clientes. Um e-mail vazou com miles e miles de nomes de pessoas e RG, endereço, etc. Então, o envio acidental de informação pode ocorrer. Isso pode ocorrer porque, principalmente, quem está de trás do teclado é um humano, é um ser humano, e o ser humano está sempre com a possibilidade de um erro, de uma falha, de algum outro problema. Então, a Data Loss Prevention é uma característica que vem já nativa no Exchange Server 2013. E junto com o Office 2013, porque é em conjunto, ou seja, Outlook e Exchange, os dois vão trabalhar com o Data Loss Prevention. Então, o que faz o Data Loss Prevention? Ajuda primeiro a identificar uma fuga de dados. Então, ele vai identificar a origem da fuga de dados ou o sistema que está originando, porque não somente usuários podem usar o Exchange, senão sistemas que através do Exchange Web Service também podem, de repente, enviar um e-mail sem, digamos, dirigindo dados sensíveis à organização. Ajuda também a monitorar, para saber qual que é a frequência de dados sensíveis que estão saindo da minha empresa. Então, com isso, a gente pode, os oficiais de segurança informática podem tomar ações, podem tomar decisões. E também ajuda a proteger, ou seja, evitar que esse envio acidental de informação sensível possa sair da empresa. E, obviamente, tudo isso tem que ir com uma educação para o usuário final, ou seja, educar o usuário final. O e-mail não deve ser usado para transmitir informação de cartão de crédito, por exemplo, informação de documentos, enquanto digamos, o usuário for educado a não fazer isso. O e-mail tem muito mais coisas que proteger. Então, tudo isso ajuda a identificar, monitorar e proteger os dados sensíveis. E como é que ele faz isso?
Como é que ele faz isso? Ele faz através de análise de conteúdo. Então, ele vai procurar palavras-chave ou padrões de comportamentos escritos dentro do e-mail, como, por exemplo, o CPF. O CPF tem um padrão. Então, o CPF tem um número e tem uma barra. Então, essa barra é calculada, acho que não sei como é que é no Brasil, aqui no Chile, através do nível 11, ou seja, mas acho que no Brasil não, porque aqui no Chile, quando o CPF, ele pode terminar em K, por isso chama de base 11. Bom, aí o Marcelo talvez vai procurar para ver como é que calcula como se chama, o CPF no Brasil, a barra do CPF. Então, o CPF no Brasil ele é só numérico, viu, Jorge? Ele não tem letras. Ele não tem dígito verificador também? Não, ele tem um dígito, na verdade, que são 2 últimos dígitos, que vai de 0 a 9, né? Certo. E esse dígito é calculado por alguma função? Acredito que é calculado por algum algoritmo. Eu nunca entrei a fundo para saber como é calculado. Tem até alguns programas aí que conseguem gerar CPFs válidos e tudo mais para critério de teste, né? Mas certo. Não sei sinceramente como é calculado. Mas também não tem muito mistério, porque isso a gente já vai conseguir daqui a um tempo ter regras prontas de DLP dentro do Exchange já com o CPF brasileiro também. Exatamente. Esse conteúdo que é analisado não é somente o corpo da mensagem. Por quê? Porque não necessariamente eu vou enviar o CPF ou o cartão de crédito de uma pessoa dentro do corpo da mensagem. Posso enviar onde? Numa famosa planilha Excel, num documento Word ou qualquer outro documento. Então ele vai analisar também os adjuntos, os dados adjuntos que vêm nesse e-mail para ver esse comportamento. Então ele faz uma procura de padrões. Não é que ele vai procurar, se tem a palavra RG eu vou proibir. Não, vai procurar padrões de acordo ao documento, de acordo ao cartão de crédito e etc. Então, como é que isso praticamente funciona? Então, aqui nós vamos ver como é que o Outlook trabalha com os policy tips, ou seja, com aquele velho amigo que veio desde o Steam 2010, que são os tips de correio. O e-mail tips. Então, o que acontece? No Outlook, você vai, por exemplo, escrever o e-mail e aí ele está vendo que tem o número de um cartão de crédito, tem uma expiração do cartão de crédito. Então, o que acontece? Aparece um policy tip, que é o mesmo e-mail tip que existe dentro do Exchange Server 2010, onde ele está avisando, escuta, você está mandando informação sensível. E o nome da política é o número do cartão de crédito. Essa é uma política, o número do cartão de crédito, que vem já dentro do Exchange no momento da instalação. Então, você pode reportar para o administrador se essa mensagem não contém, porque pode ter falso positivo. Então, ele pode reportar, pode informar ao administrador que não contém. E, com isso, a pessoa pode enviar a informação necessária. Como é que vai educar o usuário? É possibilitando o usuário administrar seu cumprimento, ou seja, o usuário, através do Policy Tips, ele vai olhar e vai se autoeducar dizendo, opa, não posso mandar esse tipo de informação. Não posso mandar esse tipo de adjunto com esse tipo de informação. Então, ele vai ter que ser educado com os contextos das políticas internas da empresa, com o que pode enviar e que não pode enviar. Esse tipo de mail tips e tipo de data loss prevention, ele não vai quebrar com o workflow do usuário. Por quê? Porque a gente pode... É uma regra, basicamente. Toda regra dentro do Exchange Outlook, ele tem o quê? Uma característica, uma ação e uma exceção. Então, dependendo da ação, pode não quebrar, obviamente, o workflow do usuário. E o principal é que essas políticas de Data Loss Prevention funcionam mesmo desconectado. Por quê? Porque elas são carregadas no Outlook imediatamente quando conectou por primeira vez. Então, só vai sofrer um novo download dessas políticas quando houver alguma mudança. Então, a pessoa vai estar desconectada no Outlook e vai
colocar uma mensagem, vai aparecer o policy tip imediatamente, ou seja, vai estar carregado e vai estar sendo informado. Tanto os textos como as ações para um Data Loss Prevention, ele é personalizável pelo administrador. Então, ele pode colocar um aviso especial dentro do Policy Tip. Não necessariamente vai ser esse que vocês estão vendo na tela, ele pode botar algo mais personalizado, tipo administração de correios da empresa Corinthians impede o envio de números do carnê do sócio fiel torcedor, por exemplo. Então ele pode administrar, ele pode customizar todos esses textos e também as ações, porque ele pode dizer, quer saber do que mais? Tal número do fiel torcedor no e-mail, bloqueia. Tal número do RG vai para moderação. Então, são várias ações que pode ter. Ou pode enviar mais a visão do administrador que está tendo uma fuga de informação acidental. Outra coisa, né, Jorge, a gente também consegue fazer dentro do DLP com que a política seja no override, no user override, ou user can override, né? Para casos de, vamos supor que eu tenho alguns usuários dentro do setor de vendas, como tu comentou, que tem exceção e que eles podem dar um override na política, né? Na política e mandar a mensagem com os números. Até pode ser um falso positivo ou até mesmo alguma necessidade daquele setor, né? Exatamente, porque, ou seja, a forma de cumprimento é variada no Exchange. Você pode associar uma ação, você pode dizer override, pode sobrescrever, não sobrescrever. Então, é muito flexível e é muito adaptável à regulação da empresa, às regulações locais também, que, por exemplo, aqui no Chile, um setor de seguros não pode, de jeito nenhum, enviar para fora dados de pessoas, principalmente os seguros saúde, que lá no Brasil chama plano de saúde, aqui é seguro saúde mesmo. Então, o que normalmente ocorre é que a pessoa está mudando de emprego, então pega o banco, a lista de clientes e manda para outro e-mail. Então, esse tipo de ação é normada aqui e também é normada pelas próprias empresas para evitar essa fuga acidental ou não dessa informação. Como é que funciona o DLP? O administrador, o que ele faz? Primeiro, ele cria a política. Ele vai criar a política, vai criar a ação, vai criar a regra. Então, ele vai configurar essa política de DLP no servidor. Depois, essa política de DLP, como eu falei, é distribuída para os Outlooks, para as pessoas a quem essa política vai se aplicar. É por isso que o DLP funciona também com Outlook desconectado, porque normal hoje em dia é muito uso de notebook, então leva o notebook para casa, continua trabalhando em casa ou respondendo e-mail em casa, então ele já recebe, já está instalada a política dentro do Outlook, depois da primeira conexão. Então, o Information Worker, ele vai ter primeiro o contexto de educação, ou seja, ele vai falar, vai aparecer o Policy Tip, vai aparecer os avisos, vai ter também, obviamente, os instrutivos internos da empresa, então são diferentes formas de aplicar essa educação. Então, o que acontece? Mesmo com o meio tip aparecendo com tudo, a pessoa manda o correio, então a política no back-end, ou seja, no mailbox, vai sofrer uma avaliação. Essa mensagem vai ser avaliada, vai ser revistado pelo motor do Exchange para verificar se está cumprindo com todas as normativas internas da empresa. E depois, o que acontece? Faz a geração de uma auditoria e de um incidente, ou seja, estão mandando o número de cartão de crédito para fora. Então, eu vou gerar um incidente, eu vou avisar o administrador, vou administrar a segurança de dados, vou avisar quem estiver na minha configuração. Então, aí vai ter essa geração de dados de auditoria e de incidente. Como é que a política é aplicada?
as aplicações e políticas são totalmente flexíveis. Então a gente pode flexibilizar toda essa aplicação para ter um controle correto e em nível correto. Então nós temos, por exemplo, diferentes formas de trabalhar e diferentes ações para aplicar essas políticas. Então nós temos primeiro alerta, ou seja, a gente alerta o usuário, olha, você está mandando informação sensível, então essa é uma ação. Depois a outra é classificação, então você classifica a mensagem como privado, informação sensível. Você pode até encriptar essa mensagem através de meios como S-MIME ou também o Right Management Server, porque tudo isso aqui é feito a nível de transporte também. Então são praticamente regras que também vão atuar ao nível de transporte. Então a gente pode agregar as políticas, pode aplicar as políticas ou sobrescrever, ou seja, como tem às vezes falsos positivos, ou se não pessoas que precisam mandar essa informação, então a gente pode sobrescrever para esse tipo de caso. A gente pode revisar esse e-mail, ou seja, isso é forma de monitoramento e também moderação. Vai para um moderador e ele vai ver se essa informação deve ou não. Ou vai redirecionar esse e-mail para avisar, seja para o gerente, seja para o chefe, ou para o pessoal de segurança da informação. Então, e definitivamente bloquear, ou seja, não sai. Não sai de jeito nenhum. Então todas essas ações, todas essas aplicações e políticas podem ocorrer, tudo isso dentro do Exchange Server 2013. Então, como disse, é nativo. Já não precisa comprar aquele appliance de terceiros para revistar os meios. Já não precisa de programas de terceiros para instalar add-ins no Outlook. Não, tudo isso aí vem nativo com Exchange Server 2013 e Outlook 2013. Então nós precisamos de Outlook 2013 para a geração e para a aplicação de Data Loss Prevention. Principalmente quando a gente está sendo avisado dos Policy Tips, ou seja, quando sai o aviso, principalmente com o Outlook 2013 e 2010. Com 2007 não me aparecem os policy tips, mas vai ter as ações que vão estar lá. E também, no caso de ser um falso positivo, no Outlook 2010 não tem como fazer o override, somente no 2013. Então, para utilizar todas as características importantes do Exchange Server 2013, obviamente nós vamos com todos os produtos da Wave 15, que é no caso, por exemplo, o Outlook 2013. Continuando aqui agora com arquitetura de direção de conteúdo. Vamos lá. Não quer mudar o slide, muda na marra. Como é que é a arquitetura de detecção? Então, o que acontece? Quando a gente manda um e-mail, ele vai estar no banco de dados do nosso Outlook, então ele vai para o transporte do mailbox. Então, no SMTP Receive, esse receptor de SMTP dentro do mailbox, ele vai receber essa regra e depois vai mandar através do Transport Rule Agent, ou seja, ele vai ter um agente de regras de transporte, ele vai extrair esse texto e vai classificar. Então, o Categorizer vai fazer a categoria dessa mensagem durante a etapa de Unresolved Message, ou seja, o remetente está resolvido, ou seja, que existe dentro da organização, e a pessoa que eu vou enviar também. Então, depois vai para uma administração de fila, vai para o Message Delivery e depois para o Store Driver. Então, essa é a arquitetura da detecção. Então, quando recebeu o SMTP, digamos, essa mensagem no SMTP Receive, é onde ele vai, através do agente de regra de transporte, vai extrair o texto, seja do corpo da mensagem, seja de dentro de um attachment ou adjunto, e ele vai analisar se cumpre com as regras. Então, vai ser todo o texto desses dois. Tudo seguido de uma classificação. Ele pode ser combinado com qualquer ação
que possa ter também em outras regras de transporte, de encriptação em RMS, de moderação e etc. Então tudo vai ser combinado com diferentes regras de transporte melhoradas que compartilham no 2010. Nós temos dentro do Exchange Server 2013 templates, ou seja, plantilhas de políticas DLP. Então, eles estão baseados em regulações comuns. Então, você vai olhar nos templates, tem dados financeiros da França, dados financeiros do Canadá, dos Estados Unidos, cartão de crédito, e etc, etc, etc. Esses são os templates de políticas. A gente pode importar template? Pode. A gente pode importar template de partners de segurança, ou seja, que nem o Marcelo falou, ou seja, vai ter um template de segurança para o CPF no Brasil. Vai ter que ter um template de segurança para o RG aqui do Chile. Vai ter que ter um template de segurança para o número de passaporte da Argentina, por exemplo. Então, o Corinthians pode construir um template de números do carnê fiel torcedor. Então, os administradores podem construir também suas próprias templates. É tudo baseado em XML. São arquivos basados em XML, como quase tudo que está hoje em dia. Então, é uma parte programática bem interessante fazer dentro do que é o Exchange Server 2013. O que nós temos também? As regras de políticas do DLP. Porque o que nós tínhamos primeiro? É o Policy Template. Ou seja, o que ele vai revistar, o que eu estou procurando. Então, o que eu estou procurando? Estou procurando RG, então vou ter que usar a política Template RG. Então, aqui nós temos, por exemplo, nós criamos uma regra para, digamos, para a revisão desse DLP. Então, a gente vai ter uma condição. Nós temos também uma ação e exceções, como toda regra de Outlook, como toda regra de Exchange. São esses 3 pontos que vão ter que ser sempre configurados. Então, condição, ação e exceção. Então, todas elas construídas em base a regras de transporte. Ela suporta a fase de descobrimento do cumprimento. Então, ele vai ver se está cumprindo com as normativas, vai ver se está cumprindo que não, digamos, evitar que saia o número de RG, o número de cartão de crédito, e vai tomar uma ação. Ou seja, o que eu faço? Vamos notificar, vamos fazer moderação, vamos bloquear, vamos reenviar para outra pessoa interna. Então, o que faz? Ele pode segurar esse e-mail, pode deixar em quarentena para revisão, moderação, pode bloquear, auditar, e notificar, digamos, para os e-mails que tenham esses dados ultrassensíveis do nosso negócio. Então, com isso, a gente evita muito a fuga acidental de dados, acidental ou não acidental. Então, tudo baseado em regras fáceis de configurar. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma condição, depois uma ação, e depois uma exceção. Oi, então, Jorge. Fala. Um comentário interessante, tá? Caiu muito nas provas de Exchange 2013 DLP. Nossa, caiu muita coisa. Eu acho que foi uma das coisas que mais caíram, incluindo também Unified Messaging. Mas DLP cai muito nas provas de certificações. Então, pessoal, não é só saber como fazer. Vocês têm que saber o que vocês criam na ordem, policy tag, depois cria policy rule, depois aplica assim, depois faz assado. Tem que saber toda a ordem de como funciona. Tem que saber quais os comandos para setar override, user can override ou user cannot override. Então, tem uma série de itens aqui que vale muito a pena focar e usar esse conteúdo que o Jorge está passando, não só para conhecer mais o produto, mas também para se preparar para a certificação. Isso aqui está muito cobrado nas provas de 2013, viu? Só para fazer um comentário, Jorge. Exatamente, porque configuração de DAG todo mundo já sabe. Então, normalmente, quando o Steam tem alguma capacidade nova, eles focam nessas novas capacidades, tipo o Unified Message não é novo.
vem desde 2007, mas ele sofreu mudanças no 2013 e tem que saber como configurar, mesmo que você não vá usar nunca, mas tem que aprender porque cai bastante. Outra coisa, o DLP cai muito, regra de transporte e routing de mensagens é outra parte que cai bastante dentro das Exatamente. provas. Então, obviamente, vai cair também como é que um DAG, como é que você vai fazer o DAG, etc. Mas o grosso, a grande parte está justamente no que é segurança, conectividade e cumprimento de normas. Vamos lá, então. Detecção de conteúdo sensível. Então, o que nós temos aqui? Tipos de informação sensitiva. Então, aqui vocês estão vendo Routing Number, estão vendo Canada Driver's License Number, uma série de, digamos, de templates de que eu quero detectar. Então, aqui está o Credit Card Number, esse é um dos exemplos que mais utilizam. Então, são regras pré-definidas para tipos de dados sensíveis. Então, nós temos, por exemplo, o tipo de dado cartão de crédito. Aqui eu crio o tipo de dado RUT, que é o RG daqui. No Brasil, o Marcelo cria o tipo de dado CPF e por aí vai. Então, toda essa detecção de conteúdo é avançada, porque, como eu falei, não é somente no corpo da mensagem. Vai procurar dentro do anexo também do attachment, ou arquivo anexo do e-mail. Então, ele vai ser revistado para detecção de informação sensível. Então, como é que a gente faz isso? Faz uma combinação de expressões regulares, dicionários e funções internas, por exemplo, o número de segurança dos cartões de crédito. Então, todo cartão de crédito tem um número de segurança, ele é calculado. É uma função interna. E expressões regulares são parecidas com o... Como chama? Você que viu o link, estava trabalhando com comunicação unificada, você teve que criar expressões regulares para regras de telefonia. Então, são tudo .NET essas expressões. São muito parecidas. E tudo isso é extensível para tipos de dados que pode ser definido pelo cliente mesmo ou por um independent software vendor. Ou seja, o cara está fazendo os templates para vender ou para distribuir para seus clientes. Então, todas essas regras já são pré-definidas. Então, o processo de análise de conteúdo, então o que acontece? A pessoa apertou Send, aqui estamos vendo um exemplo, então ele pega o conteúdo, por exemplo. Aqui está o Joseph F. Foster com uma Visa e quando expira. Então, o que acontece? Ele faz uma análise desse dado, então detecta um número de 16 dígitos. Isso significa que pode ser um cartão de crédito. Então, ele faz uma análise da função. Então, ele faz essa análise, então diz, opa, isso aqui está batendo com o que é um cartão de crédito, porque eles têm número de segurança, não é um número entregado assim ao azar. E ainda procura evidência adicional para evitar os falsos positivos. Então, por exemplo, a palavra-chave Visa, que é uma marca de cartão de crédito, está perto do número. E também tem a data que está no formato de uma expressão regular de data de vencimento do cartão de crédito. Então, ele faz o veredito. Isso aqui é um número de cartão de crédito. E qualquer informação adicional que você prepare dentro desse tipo de dado sensível que você configura, que você cria para a tua organização, ele vai dar o veredito de data loss e vai evitar isso aí. E vai ter uma ação que a gente vai fazer dentro da regra, ou seja, vai bloquear, vai para moderador e etc. Vamos ver como é que é a administração das políticas. Então, o primeiro que nós temos aqui é um relatório de incidente. Então, nós temos um administrador de incidente, pode ser uma pessoa, que vai receber essa mensagem falando, opa, aqui que nós temos aqui, Credit Card Number 1. Então, a confiabilidade, porque tem um número de confidence, a confiabilidade de que é um verdadeiro positivo vai aumentando de acordo a quanta informação está descrita dentro desse e-mail. Então, sempre
a gente pode recomendar uma confidência mínima, tudo isso é configurável dentro do Exchange. Então, avisa a pessoa que recebe esses incidentes qual que é o nível de severidade, qual que é o, digamos, o leak que está ocorrendo, na verdade, ou seja, qual que é a classificação. Então aí aparece o número de cartão de crédito. Então, o que acontece? A pessoa vai abrir, vai ver se é realmente um incidente, digamos, é um falso positivo ou não, e se não for falso positivo, vai tomar as ações necessárias para evitar essa fuga de informação. Então, é dessa forma que se trabalha o Data Loss Prevention dentro do Exchange Server. Ou, definitivamente, eu posso bloquear, não sai, acabou, não vai ser enviado. Fica atenuado o botão de enviar. Então, não vai ser enviado de forma nenhuma. Mas essa forma de relatório de incidentes é o mais normal, ou seja, que vá para um administrador de incidentes ou um moderador. Então, aqui nós temos a severidade, se pode ter override, se é falso positivo, tem os dados da auditoria. Então, aqui está a classificação, que é o número do cartão de crédito, e os detalhes da regra. Então, porque se eu estou mandando para fora, então eu vou ativar essa auditoria. Se for internamente, não tem problema. Às vezes não me interessa auditar os e-mails internos. Mas se estou indo para fora, obviamente eu vou precisar auditar, eu vou precisar proteger, eu vou precisar evitar a fuga acidental de informação. E aí tudo com o que coincide dessa informação. Então, é um relatório bem incremental. Nós temos também relatórios de auditorias. Então, nós temos relatórios dentro do Exchange próprios para a gente controlar, para a gente apresentar para a gerência, para o pessoal de segurança da informação, tudo o que está acontecendo, quantas, por exemplo, aqui nós temos quantas detenções, quantos foram falsos positivos, quantas foram sobrescritas. Então, quantas informação que chegou internamente. Então, nós temos tudo aqui, por exemplo, todas as DLPs, por exemplo, que mais estão sofrendo a detecção. Aqui, por exemplo, GLBA, 55 detecções com 30 overrides e 6 falsos positivos. Então, você tem uma vista dessas aplicações de Data Loss Prevention. Ela vai penetrar dentro de views específicos, desde a política até percepções de negócio. Então você fala, opa, tendo muita consulta do cartão do fiel torcedor do Corinthians. Então vamos direcionar, digamos, esforços para melhorar. Ou tem menos, caiu a consulta, caiu o envio desse tipo de informação. Então, esse tipo de regras não somente pode ser usada para evitar fuga de informação, senão também para a gente ter um tipo de estadística de que tipo de mensagem está sendo enviada, que tipo de informação está sendo enviada para os clientes e etc. E todos esses relatórios você pode receber ele no Excel, que você pode descer eles no Excel ou enviá-los por e-mail. Então você tem uma ferramenta de data mining de correio muito importante dentro do Exchange, onde você vai proteger a sua empresa e também ver as tendências do que está ocorrendo na última semana, no último mês, nos últimos 60 dias. Então isso é muito importante também. Não somente tomar como proteção, policiamento, etc., mas também como ajuda ao negócio da empresa em saber qual que é a tendência das informações que os clientes estão esperando ou estão pedindo. Por exemplo, aqui nós temos também em áreas, digamos, em países, digamos, as formas mais comuns, as políticas mais comuns. Então, por exemplo, aqui nós temos de segurança, nós temos financeiras e etc. Então já vem nativas, já vem dentro do Exchange, todas essas informações, todas essas políticas e esses tipos de dados pré-determinados que eles servirão já para construir as primeiras políticas de, digamos, de prevenção de fuga de dados. Os pontos de extensão. Então, como eu falei,
as políticas são basicamente, como vocês podem ver aqui, é XML, é XML. Então, você pode fazer conteúdo personalizado DLP, ou seja, você pode agregar regras DLP suplementares. Então, não somente uma, mas você pode suplementar, pode fazer crescer. Você pode ter regras de classificação suplementares também. Então, você pode criar suas próprias classificações. E você pode ter uma integração de relatórios com workflows personalizados, ou seja, você pode construir um workflow personalizado com a integração desses relatórios de incidentes, ou seja, foi gerado o relatório de incidente, foi enviado para o chefe de segurança de dados, o oficial de segurança de dados, ele vai depois ser enviado uma cópia para o gerente geral, por exemplo. Então, todas têm soluções de relatórios personalizados, então tudo é personalizável. Como eu falei, é só saber programar XML e acabou. Você tem como você estender o seu Exchange Server com relatórios e políticas. Então, para resumir, as características do Exchange Server 2013 Data Loss Prevention. Esqueci de traduzir, peço desculpas. Faz uma experiência de educação do usuário no Outlook 2013. Isso está disponível no Exchange Server 2013 e o Office 365. Tem templates out of the box de políticas DLP e tem tipos pré-definidos de tipos de conteúdo sensível. Suporta, obviamente, templates de terceiros que podem ser construídos, tal como falei, é tudo XML. E tem toda a administração no Exchange Admin Server com uma reporteria ou relatórios muito ricos. Então, o que nós temos com isso? Identificar, monitorar, proteger e educar o usuário usando Exchange Server 2013 Data Loss Prevention e Outlook 2013. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida de Data Loss Prevention, podem perguntar na ferramenta Q&A ou perguntas e respostas, que se o console estiver em português. Eu sou o Jorge Dias, aqui aparece os blogs dos meus colegas MVPs. Eu não botei o endereço do meu blog, porque o meu blog, por morar aqui no Chile, está em espanhol, tem muita informação em espanhol, mas eu vou começar a traduzir essas informações também para o português, então logo vai ter meu blog também em português. Esse é meu Twitter, para vocês me seguirem, porque vocês vão ver sempre muita notícia de Exchange, muita notícia de Microsoft e também muita notícia de Corinthians. Então, obviamente. Então, como eu falei, eu sou narrador da Rádio Coringão, e onde ano que vem começa um novo programa, que fora o Timão Metólogo que eu apresento, vai ter o Invasão Tecnológica, onde eu vou falar somente de tecnologia. Vamos lá, Rover, suas palavras finais. Ah, não, o Rover caiu. Então, Marcelo. O Rover está dando aula. Bom, pessoal, queria agradecer a presença aí de todo mundo aí nessas nossas 6 palestras dessa semana. Eu posso garantir para vocês que foi bem corrido, mas essa parceria que a gente fez aí dos MVPs de Latam foi o que ajudou a gente a entregar tudo isso aí com sucesso, né, Jorge? Te peço desculpa aí nessa apresentação de não te ajudar muito, mas é que tu é o papa nesse assunto, então eu preferi nem falar muita besteira aí para não atrapalhar. E também ficam aqui meus contatos, meu Twitter, meu blog. Eu também recomendo o pessoal dar uma olhada lá no portal danderspatris.org, que é onde eu publico os meus artigos técnicos e tudo mais. Agradecendo a presença de todo mundo, né, Jorge? Eu acho Exatamente. que é isso. Agora vamos ficar online mais um pouco para quem tiver perguntas e respostas. E a gente vai respondendo aí online, qualquer coisa, é só nos pingar nos nossos endereços aí que a gente vai conversando. Agradeço a participação de todos e agradeço ao Rover por ter me convidado, que fazia tempo que não dava webcast para o Brasil. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço, tchau.